Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lucas, sou professor de Direito Tributário e Processo Tributário aqui no canal em preparação para o nosso exame da OAB em Direito Tributário para a nossa segunda fase desse 40º exame de ordem. Sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas. E isso para mim, pessoal, é muito importante, porque aí a plataforma vai reconhecer a importância do meu canal e irá divulgar mais vezes os meus vídeos aqui na plataforma. E todos terão, portanto, acesso de maneira mais facilitada ao conteúdo, de maneira gratuita e democrática. O objetivo é esse, todos terem acesso à disciplina de Direito Tributário. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, nós vamos hoje analisar mais uma questão que caiu no exame da OAB em outros anos anteriores, né? Nós vamos analisar uma questão que caiu numa peça, né? No caso, uma questão de peça prático-profissional, entender qual que é a peça processual cabível nessa questão. Qual que é a peça que nós podemos propor? Uma defesa, uma ação, um recurso? Qual que será essa peça? Nós vamos analisar com calma essa questão e entender qual que é a demanda cabível e portanto, depois de analisar qual que é a peça cabível para essa questão, vamos identificar no gabarito qual que é a fundamentação adequada para esse tipo de peça. Lembrando que temos aqui no canal também alguns modelos de peças que vocês podem acessar. Se vocês não conseguirem encontrar, me avisem que eu passo o link aqui para vocês. Perfeito? Vamos lá. Perfeito, pessoal. Ampliando aqui o meu slide de apresentação. Continuando a nossa sessão de aulas em preparação para essa segunda fase do 40º exame, eu peguei a aula de número 23. Nós vamos analisar, portanto, uma questão de peça prático-profissional e ver o seu gabarito divulgado pela Banca FGV nesse exame, que foi o 30º exame de ordem, que ocorreu em 2020, na nossa disciplina de Direito Tributário. É importante, pessoal, nós vermos outros exames, nós vimos os exames mais recentes, 2022, 2023, 2021 e também agora 2020. É importante que a gente analise cada uma dessas questões e assim a gente entenda qual que é a peça processual cabível para essa demanda, tá? E lembrando que a Banca FGV tem costume de repetir não somente questões, mas também trazer questões muito parecidas umas com as outras. Por isso que vocês vão percebendo isso conforme vocês vão analisando aqui comigo as últimas provas, porque aí vocês vão entender o que caiu nas últimas provas, quais peças que mais foram perguntadas, de que maneira foi perguntado, qual fundamentação foi apresentada no gabarito, e aí vocês vão entender como é que é a lógica da Banca FGV e o que ela espera de você lá na hora da prova. Tudo bem? Vamos, então, analisar com calma o que aconteceu aqui na questão, o enunciado, o caso que eles trouxeram para a gente, e nós vamos apresentar a demanda cabível. Agora, vocês estão percebendo, pessoal, tem a minha imagem aqui no lado, que eu costumo sempre deixar, mas quando a gente for ler a questão, eu vou tirar a minha imagem, e aí nós vamos ler em conjunto com atenção e com muita calma. E aí, depois, eu coloco novamente minha imagem para a gente comentar. Vamos lá? Perfeito. O que o enunciado trouxe aqui para nós desse 30º exame de ordem unificado? Qual que é a demanda cabível aqui para esse enunciado? Vamos analisar em conjunto. O enunciado diz para nós o seguinte, vamos lá, lendo com atenção. A Receita Federal do Brasil lavrou auto de infração por mero inadimplemento de tributos federais contra a sociedade empresária Alimentos do Brasil Limitada, que foi notificada para pagar o débito ou impugnar o lançamento, mas se quedou inerte dentro do prazo indicado na notificação. A Fazenda Nacional averigou, contudo, que a referida sociedade empresária possuía débitos inscritos em dívida ativa que, somados, ultrapassavam 30% do seu patrimônio conhecido. Por isso, decidiu promover uma medida cautelar fiscal contra a empresa, de forma a garantir a efetividade de futura execução fiscal a ser ajuizada. A medida em autos eletrônicos foi distribuída para a primeira vara federal da Seção Judiciária do Estado X. No processo cautelar, as diligências para tentarem disponibilizar bens da sociedade empresária suficientes ao inadimplemento da dívida restaram infrutíferas. Diante da insuficiência dos bens encontrados, a Fazenda Nacional requereu a extensão da indisponibilidade também aos bens pessoais do sócio administrador, senhor João dos Santos,
que ostentava essa condição desde a constituição da sociedade empresária. O juiz competente, por sentença, decretou a indisponibilidade dos bens da sociedade empresária, mas também decidiu estender a indisponibilidade dos bens do sócio administrador, conforme artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 8.397, de 92, concedendo efeitos imediatos, tutela provisória de urgência à decisão de extensão. A decretação de indisponibilidade acabou bloqueando, por meio do sistema Bacen-Jude, os valores presentes em conta bancária do senhor João dos Santos, inclusive o valor depositado que correspondia à sua aposentadoria pelo INSS. Por fim, condenou a sociedade empresária e o sócio administrador nas verbas de sucumbência. No 6º dia útil após a intimação da sentença, o senhor João dos Santos procura você, como advogado ou advogada, para que atue exclusivamente em favor dele, e não da sociedade empresária, trazendo contra-cheque da aposentadoria e extrato bancário constando o bloqueio. Pretende-se que, por meio de uma mesma peça processual, seja reformada a sentença na parte que afetou diretamente como pessoa física e seja cessada imediatamente a indisponibilidade de seus bens. Redija a peça adequada, a peça processual adequada, capaz de levar o tema ao 2º grau de jurisdição para atender ao interesse de seu cliente, valendo 5 pontos. Observação: a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Pessoal, nós temos aqui uma questão bem extensa e o nome do nosso cliente é o senhor João da Silva, João dos Santos, que está aqui, e ele é um sócio dessa empresa que sofreu uma execução fiscal, que é Alimentos do Brasil Limitada. Os bens dessa empresa, inclusive, foram penhorados pelo juiz da primeira vara federal da seção judiciária do estado X, pelo que a questão diz, e como os bens dessa sociedade empresária não foram suficientes para quitar a dívida, ele avançou sobre os bens do nosso cliente, que era sócio da empresa, João dos Santos. Inclusive, avançou até mesmo na sua aposentadoria, no seu benefício de previdência distribuído pelo INSS. Então, além de seus bens particulares, ele tem o seu benefício previdenciário, a aposentadoria concedida pelo INSS, que foi cassada, no caso, pelo Fisco Federal. Aí, indignado, João dos Santos procurou você que está me ouvindo, como advogado ou advogada da questão, para propor a demanda cabível, já que houve inclusive, decretação de sentença final de mérito, como a questão até aqui no final disse, que condenou a empresa, no caso Alimentos do Brasil Limitada, e o sócio, João dos Santos, a pagar o tributo e até mesmo honorários de sucumbência, como a questão disse aqui. Aí a questão no finalzinho já trouxe para nós uma dica importante. Olha o que ela diz aqui na questão. Redija a peça processual adequada, capaz de levar o tema ao 2º grau de jurisdição. Opa! Para atender ao interesse do seu cliente. Então a questão já trouxe para nós, pessoal, uma dica aqui valiosa. Ela já disse que vai ter que ser levada a demanda a um 2º grau de jurisdição. Mas mesmo que a questão não dissesse isso, ficou muito claro. Porque a demanda já foi julgada em 1º grau de jurisdição, na primeira vara federal da seção judiciária do estado X. Então, no 1º grau, já acabou a sentença, já houve sentença de mérito, que condenou tanto a empresa como o João dos Santos. Então, eu vou querer recorrer dessa sentença, para reformular essa sentença, como a própria questão disse muito claro. Se eu quero propor uma demanda a um 2º grau de jurisdição para que seja reformada uma decisão de 1º grau, o que eu tenho que propor aqui? Um recurso, é óbvio. A questão já disse isso para nós, já deixou de bandeja aqui. Então, nós não vamos propor aqui nenhum tipo de ação. Aquele artigo 319 do CPC, não vamos aplicar aqui nessa questão. Nós vamos analisar um recurso. Ok, vou ao 2º grau. Primeiramente, para quem que eu vou direcionar esse recurso? Bom, se eu estou falando de uma vara federal, eu vou recorrer a uma instância que está acima dele, no âmbito federal. Quem é? O Tribunal Regional Federal.
O recurso que eu vou ter que propor vai ter que ser direcionado ao desembargador presidente do Tribunal Regional Federal ligado a esta região. Né? Então, nós temos a primeira vara federal da seção judiciária do Estado X, nós vamos então propor o Tribunal Regional Federal da região do Estado X. Então, eu vou propor a minha demanda à Corte Federal que está acima do juiz. Perfeito. Mas qual que é o recurso que eu vou propor? Bom, aqui não falou aqui já até comentou sobre decisão interlocutória, mas já houve o julgamento final do caso, como a própria questão já disse, inclusive aqui. Já houve a decisão definitiva de mérito, inclusive condenando por honorários, por verbas de sucumbência, ou seja, ele terá que arcar com o advogado da parte contrária, no caso pelo procurador federal, teria que pagar as verbas de advogado para o procurador da Fazenda Nacional, e ele vai ter que arcar também com as demais custas processuais. Ele já foi condenado na primeira instância, já houve sentença definitiva de mérito, que foi favorável à Fazenda Pública Federal e desfavorável ao nosso cliente. Então, diante disso, não pode ser um agravo de instrumento. O agravo de instrumento é contra a decisão interlocutória. O processo de primeiro grau já acabou. Aqui não se trata de recorrer de uma decisão que foi desfavorável, uma decisão interlocutória, a uma tutela de urgência, por exemplo. Aqui eu estou querendo recorrer a um segundo grau de jurisdição contra uma decisão definitiva de mérito. Então, nesse caso, o que eu proponho? Uma apelação. O recurso adequado que nós vamos propor hoje e vamos analisar o gabarito é uma apelação, que está, inclusive, disponível lá no Código de Processo Civil de 2015, que já, inclusive, disponibiliza como que é a estrutura de uma apelação. Lembrando que o CPC também caminha conosco aqui no processo tributário. Então, eu vou propor uma apelação. O que nós temos numa apelação, pessoal? Nós temos duas grandes estruturas, lembra? Primeiro, nós temos a folha de interposição, depois nós temos as razões recursais. A primeira folha é a folha de interposição. A folha de interposição eu direciono ao juízo de primeiro grau, que é o juízo a quo. E no segundo grau, que é o juízo ad quem, eu proponho ao tribunal, ao segundo grau de jurisdição. Então, a folha de interposição eu vou propor à primeira instância que negou o meu pedido, a primeira vara federal da seção judiciária do Estado X. E as razões recursais eu vou destinar ao excelentíssimo desembargador federal, presidente do Tribunal Regional Federal da região. É para ele que eu vou mandar a minha demanda. Perfeito? Como que a gente pode trazer aqui o gabarito da FGV? Como é que a banca FGV trouxe para nós a resposta? Será que é realmente uma apelação o recurso que temos que propor aqui? Só pode ser uma apelação, porque, inclusive, já houve decisão definitiva de mérito, mesmo que já tenha sido julgado em sede de tutela provisória de urgência a decisão, mas no final a decisão já foi definitiva. Né? Por fim, né, como diz aqui no final, condenou a sociedade empresária e o sócio administrador nas verbas de sucumbência. No 6º dia útil, após a intimação da sentença, o senhor João dos Santos procura você como advogado para que atue exclusivamente em favor dele. Então, nós vamos propor um recurso que favoreça somente João dos Santos, não a empresa, trazendo o contra-cheque da aposentadoria, ou seja, pedindo que seja concedida novamente a aposentadoria dele, que foi penhorada, né? A aposentadoria que ele recebe do INSS, e o extrato bancário constando o bloqueio. Então, será que o que nós vamos propor hoje é uma apelação? Vamos analisar aqui o gabarito oficial. Então, segundo a banca OAB-FGV, o recurso que nós vamos propor é recurso judicial de apelação. Não poderia ser outro. O único recurso cabível para isso, para decisão de primeiro grau, é a apelação. Pessoal, eu já tinha falado para vocês já há muito tempo aqui no canal e volto a repetir. Apelação e agravo de instrumento são os recursos que mais caem em segunda fase, porque são recursos muito mais fáceis de se observar. São recursos que já vão para o segundo grau. Cair, por exemplo, recurso extraordinário, especial ou mesmo ROC, que é recurso ordinário constitucional, é mais difícil. Mas o recurso de apelação e agravo de instrumento são os que mais são recorrentes em segunda fase. Então, cuidado com isso. Perfeito, já que sabemos que o recurso é de apelação, para quem que nós vamos direcionar? Bom, como nós já comentamos, se eu estou querendo recorrer do primeiro grau federal, da primeira vara federal,
a quem eu vou recorrer, então, que quem está acima do juiz federal? O desembargador presidente do Tribunal Regional Federal. Então, eu vou recorrer ao presidente da corte. Se fosse, por exemplo, o presidente do STJ, seria ministro, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Se fosse o STF, excelentíssimo senhor ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas como nós estamos falando no âmbito federal, apenas de primeiro grau, eu recorro ao TRF. Então, excelentíssimo senhor doutor desembargador federal, presidente do Tribunal Regional Federal. Perfeito? Essa é a resposta para o endereçamento. Muito bem. Como é que o gabarito da Banca FGV trouxe para nós a nossa resposta? Aqui, quais são os elementos que ele trouxe, o que deve conter no nosso recurso, primeiro na folha de interposição e depois nas razões recursais. E como de costume, pessoal, eu gosto muito de grifar em azul aqui os artigos que eles citam no gabarito, porque são artigos estratégicos que vocês precisam ter grifado aí no VADMECUM de vocês para utilizar na consulta na segunda fase. Tudo bem? Vamos entender como o gabarito respondeu. O examinando deverá elaborar a peça de apelação com o objetivo de reformar o capítulo da sentença que determinou a indisponibilidade de bens do sócio-administrador em razão de mero inadimplemento de tributo, pois está atuando exclusivamente como advogado, apenas da pessoa física João dos Santos, sócio-administrador, e não da pessoa jurídica Alimentos do Brasil Limitada. Uma outra coisa que nós precisamos também lembrar, pessoal, é o seguinte: o recurso deve ser interposto perante o juízo de primeiro grau. É como falei para vocês. A folha de interposição, não esqueçam, é direcionada ao juízo de primeiro grau que negou o meu pedido, ao juízo ACO. E só as razões que eu direciono ao desembargador presidente, tudo bem? Então, o direcionamento das duas peças, das duas partes da peça, são diferentes. Folha de interposição ao primeiro grau, as razões recursais ao segundo grau. Perfeito. Então, continua a questão dizendo o seguinte: o recurso deve ser interposto perante o juízo de primeiro grau, primeira vara federal da seção judiciária do Estado X, sendo os autos remetidos ao tribunal pelo juiz independente do juízo de admissibilidade, conforme diz o artigo 1010 do CPC. Mas as razões recursais devem ser endereçadas ao Tribunal Regional Federal da região. Não pode identificar o número do tribunal, apenas digam que é TRF da espaço região. É apelante, quem é que vai propor essa apelação? O João dos Santos, o nosso cliente, e a apelada, quem sofre com essa apelação, é a União/Fazenda Nacional. Quanto ao cabimento, qual que é a base da apelação, a base jurídica, o cabimento jurídico dela? Quanto ao cabimento, deve-se identificar que contra essa sentença cabe apelação nos termos do artigo 1009 e do artigo 1013, parágrafo 5º, ambos do CPC, sendo o prazo de apelação de 15 dias, nos termos do artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Sendo os autos eletrônicos, como dito no enunciado, não se pode pensar no prazo em dobro, ainda que o advogado da pessoa jurídica seja outro. Também se deve indicar o recolhimento do preparo recursal. Os fatos devem ser descritos nos termos colocados pelo enunciado. Já a parte dos fatos, pessoal, já envolve as razões recursais. Na folha de interposição, eu direciono ao juízo de primeiro grau, qualifico as partes, aliás, já digo que elas já estão qualificadas no processo em epígrafe, e aí o que eu vou fazer é pedir para que seja direcionado ao Tribunal Regional Federal. E aí, nas razões, eu vou colocar como se fosse a estrutura de uma petição. Claro que não é uma petição, mas eu começo com a parte dos fatos. Um dos primeiros tópicos é a parte dos fatos, o que aconteceu. Vocês vão ler o enunciado novamente e vão resumir com as suas palavras e colocar lá na questão o que aconteceu, no caso. Então, os fatos devem ser descritos nos termos colocados pelo enunciado. Nas razões recursais, o examinando deve ser capaz de identificar o mero inadimplemento do tributo, não é reputado como ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, não permitindo a invocação
do artigo 135, inciso 3 do CTN, para responsabilizar pessoalmente o sócio administrador nos termos da súmula 430 do STJ, que já trouxe um enunciado que nós já estudamos. O que ela diz? O inadimplemento de obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente. Pessoal, esse artigo 430 do STJ é um artigo que nós já comentamos aqui, inclusive no canal, nós já fizemos comentários de várias súmulas do STF e STJ, e essa súmula 430 do STJ, ela é muito clara ao dizer que bens da sociedade não se misturam com bens do sócio. Só isso iria acontecer, por exemplo, se a sociedade fosse dissolvida pelos sócios de maneira ilícita, agindo de má fé. Se houvesse má fé ou ilegalidade na dissolução de uma sociedade por parte do sócio, aí a Fazenda Pública poderia chegar e dizer assim, se houve ilegalidade, então vou pegar os bens do sócio. Aí tudo bem. Mas não foi o caso aqui. A questão não disse isso. Simplesmente disse que a empresa Alimentos do Brasil Limitada não está conseguindo arcar com a dívida tributária. Aí o que o fisco fez? Foi direto nos bens do João dos Santos, que não tem nada a ver, mesmo sendo sócio. Ele é CPF, não é CNPJ, não é a mesma pessoa. E os bens do sócio não se confundem, em regra, com os bens da empresa, né? A regra é que haja uma separação. E por isso que veio a súmula 130 do STJ dizendo o seguinte, olha, o fisco não pode mexer nos bens, inclusive, desse sócio, até porque, inclusive, ele ganha o benefício de aposentadoria, que é um bem impenhorável, em regra. Ele não pode ser objeto de penhora, de apreensão por parte do fisco. Então, houve ilegalidade aí por parte do Estado em querer apanhar os bens do sócio. Os bens do sócio e da sociedade não se misturam, não são a mesma coisa, não existe responsabilidade solidária entre essas duas pessoas. Tem que haver separação de bens, nesse caso. E é o que diz a súmula 130. Aí o enunciado diz o seguinte, continua dizendo, né? Este entendimento é também aplicável à indisponibilidade de bens pessoais do sócio administrador em medida cautelar fiscal. Além disso, dada a natureza absolutamente impenhorável e alimentar dos proventos de aposentadoria, como eu falei para vocês, a indisponibilidade jamais poderia recair sobre este valor depositado em conta bancária, nos termos do artigo 833, inciso 4 do CPC. Como houve concessão imediata de efeitos ao capítulo da sentença que estendeu a indisponibilidade aos bens pessoais do sócio administrador, a apelação não terá, em regra, efeito suspensivo. Concessão de tutela provisória de urgência no bojo da própria sentença, nos termos do artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 5 do CPC. Perfeito, pessoal. Aí a questão continua falando sobre a parte das razões recursais da seguinte forma. O gabarito continua dizendo o seguinte. Portanto, será necessário requerer na apelação, mesmo a petição recursal, como exigia o enunciado, a concessão de tutela provisória recursal, efeito suspensivo perante ao desembargador, diretamente ao desembargador relator da apelação, comprovando os requisitos de probabilidade de provimento do recurso. Então, na própria apelação, pessoal, eu posso criar um tópico de tutela de urgência recursal. A tutela de urgência recursal na apelação, ela é muito conhecida, ou mesmo no agravo de instrumento, quando eu recorro de uma decisão interlocutória. Aí eu coloco no meu recurso e digo ao desembargador que eu tenho um pedido urgente, que precisa ser atendido o quanto antes pelo desembargador. E aí eu demonstro a fumaça do bom direito, fumus boniuris, e a relevância do conteúdo e a demora que pode haver, causando risco grave, inclusive, para o contribuinte. Eu falo do periculum in mora. Então, logo após os fatos, eu coloco a tutela de urgência. E aí eu demonstro que há a fumaça do bom direito, que há o direito do meu cliente, para que o seu bem não possa ser penhorado, no caso, a sua aposentadoria, distribuída ao INSS, pelo INSS. Então, estou pedindo para que o desembargador bloqueie essa penhora, tire essa penhora sobre o bem da aposentadoria e conceda novamente ao meu cliente João dos Santos.
Então, eu demonstro fomos boniuris e o periculum in mora, mostrando a necessidade que ele tem desse bem, porque ele pode ter seus outros bens prejudicados, ele é o único bem que ele tem para a sua subsistência pessoal, então vou justificar o meu pedido por meio da tutela provisória de urgência. Tudo bem? Aí eu coloco lá, então, a tutela de urgência, né? Mostrando a fumaça do bom direito e o perigo na demora, nos termos do artigo 1012, parágrafo 4º do CPC, ou indicar o oferecimento de garantia nos termos do artigo 17 da Lei 8.397 de 92. Nos pedidos, que já vem mais para a parte do final, né? Então, depois de falar dos fatos, a parte da tutela de urgência, a parte do direito, que é a fundamentação da sua peça, vem a parte dos pedidos, o que eu quero no meu recurso. Nos termos dos pedidos, deve o examinando requerer a concessão imediata do efeito suspensivo à apelação e, ao final, seja dado provimento ao recurso pelo próprio relator, monocraticamente, uma vez que a decisão recorrida é contrária às súmulas do STJ, nos termos do artigo 932, inciso 5A, ou do artigo 1011, 1 do CPC. Seja dado provimento ao recurso de apelação pelo órgão colegiado nos termos do artigo 1011, inciso 2 do CPC, para reformar a parte da sentença que afeta o sócio-administrador, negando-se a possibilidade de extensão da indisponibilidade a seus bens pessoais, bem como a inversão do ônus de sucumbência. Então, no seu recurso, você vai dizer, primeiro, que existe uma tutela de urgência que precisa ser atendida com o máximo de urgência, né, por isso o nome, pelo desembargador-presidente, para que seja concedida concedida o benefício de previdência que foi tirado do João dos Santos, está pedindo que seja novamente retomado esse benefício de previdência. Também que se cite a parte contrária, a Fazenda Nacional, para que no prazo legal a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional possa se pronunciar, possa apresentar suas contrarrazões recursais, apresentando sua defesa. Vou apresentar os demais pedidos, que é, por exemplo, o afastamento dos bens do sócio dos bens da empresa, que os bens do sócio não podem ser objeto de penhora, inclusive com base na súmula 430 do STJ, existe uma separação dos dois bens. E ali eu vou colocando os demais pedidos, inclusive digo que eu não tenho interesse de participar de uma audiência de conciliação em virtude dessa questão, desse pedido que eu trouxe, ser de direito indisponível. Então, por ser de direito indisponível, não há interesse em participar de audiência de conciliação. Perfeito? Então, basicamente, eu vou colocando os pedidos elencados, organizados em números, 1, 2, 3, 4, 5, ou em letras, A, B, C, D, E. Eu vou colocando em cada um deles os elementos, os pedidos que eu quero. Aí eu fecho a minha peça da mesma forma que uma petição inicial. Aí eu coloco termos em que pede-se deferimento, local, data, advogado, OAB. Tudo bem? Simples assim. Termos em que pede-se deferimento, local, data, advogado, OAB. Aí eu fecho a minha peça processual. Perfeito? E aí, como ele diz, por fim, o examinando deve respeitar as normas de fechamento da peça, finalizando as razões recursais, e aí vocês terminam o recurso de apelação. Perfeito, pessoal? É importante que vocês vejam esses artigos que citei e também a súmula 430 do STJ, porque pode ter também até questão dissertativa perguntando do conteúdo dessa súmula, que gera muita confusão. Então, eu peço que vocês deem uma olhada sempre nessas súmulas, que eu inclusive citei aqui no canal, porque elas sempre caem ou em peça ou em questão dissertativa. São conteúdos exigidos pela banca. Perfeito, pessoal? Esse é o gabarito aí da nossa questão, a parte final do nosso gabarito, com os artigos grifados. Passando aqui, então, para o final da nossa apresentação. Pessoal, agradeço a todos pela atenção. Se tiverem dúvidas, peço que deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês no que for necessário. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os colegas, e isso é importante para mim, para fazer com que o canal aqui no YouTube cresça. Isso é fundamental para que todos tenham acesso ao conteúdo. E agradeço a todos, só tenho a agradecer a todos pela atenção de vocês, perfeito? Vou tirar aqui, pessoal, dos meus slides de apresentação. Vou ampliar a minha imagem. E agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. E no que precisar, estou aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Perseverem, estudem todos os dias, que com certeza vocês vão ter aí a tão sonhada aprovação
do exame da OAB. Se vocês não encontrarem, pessoal, aqui no canal as aulas que eu trouxe para vocês, aqui na playlist, onde eu mostro a montagem das peças processuais, inclusive da apelação, por favor, me avise que eu compartilho com vocês o conteúdo, tudo bem? Então, pessoal, agradeço a todos pela atenção, bons estudos, perseverem, que vai dar tudo certo. Aliás, já deu certo, é só perseverarem nos estudos com calma, que aí lá na frente vocês vão conseguir a tão sonhada aprovação do exame da OAB. Perfeito, pessoal? Um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.